Vê se. Boa noite. A gente vai apresentar o tema solda em polímeros na matéria de moldes e matrizes. Olha só. Onde os integrantes do grupo são o Felipe Viana, a Gabriela Santana, a Lívia dos Anjos e eu, Pedro Vieira. O nosso professor é o José Castilho. Para começar, eu vou falar algumas informações gerais e depois a gente vai dar algumas especificações em cada tipo de solda, falando vantagem, desvantagem e como funciona. Pode passar. Vamos lá. As informações gerais. No geral, a união de peças é por meio da fusão ou uma formação de liga química entre a superfície do material, que vai ser feita a solda, né? Ele tem por finalidade estrutural, funcional ou propriamente a estética, né? As vantagens são a união, que ela é bem forte, a estética, como eu acabei de falar, a integração de componentes. E as desvantagens são a compatibilidade entre os polímeros, o tamanho e o formato da peça onde vai ser feita a solda, a sensibilidade de parâmetros e para o meio ambiente, né, a emissão de gases, alguns tóxicos. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar sobre a solda térmica. O primeiro processo é o hot gas welding, ar quente. Ele é versátil, apresenta baixo custo, é o mais popular entre os temas e tem um processo manual ou automático. Além de material de edição, pode ser redondo, oval, triangular ou retangular. O ar quente aquece o material base e derrete o material de edição, ocorrendo a junção. A gente vai ver isso aqui na imagem ao lado. Entre as vantagens estão a rapidez, baixo custo, versatilidade. Somente peças pequenas, de espessuras finas e de baixos esforços estão entre as desvantagens. Ocorre que o hot gas passa pela mangueira que vai ser aplicada e derrete o material de edição quando entra em contato com o material base. A solda pode ser em T, em X ou em V, conforme as imagens abaixo, e tem diferentes tipos de ponteira para os diferentes tipos de objetivos que você deseja obter. Existe o Extrusion Welding, que é o modo de extrusão, e ele é semiautomático, feito em extrusora manual. Ele tem baixo custo e é feito somente em peças pequenas. Acontece do seguinte modo: fios de solda ou grânulos, que são o material de edição, são aquecidos, misturados e conduzidos por um fuso até a câmara de ar quente. Na câmara de ar quente, uma rotação expulsa esse material de edição através da matriz, conhecida também por bico de solda, e ele vai em direção ao material base, pré-aquecido, que vai ser a peça que deseja ocorrer a fusão. E então ocorre a fusão. Até que a peça esteja completamente solidificada, ela se mantém sob pressão para que a solda seja feita de maneira certa e eficiente. A extrusora manual é desse tipo, pequenininha, onde ocorre o motor, o fio de solda, o alimentador, início do fuso de extrusão, a câmara de derretimento, o bico de solda, a saída de calor e o gerador de ar quente, que é onde vai aquecer o material de adição para passar no material base. E existem alguns tipos de bico de solda, como a gente pode ver na imagem abaixo. O outro tipo é o Hot Plate Welding, ou termofusão. Ele é utilizado em tubulações de água e esgoto, com o objetivo de unir chapas a fim de obter flexibilidade. Dois componentes são aquecidos por condução, onde as placas são unidas,
Entre as suas vantagens estão a rapidez, peças médias de grandes e somente grandes esforços. Entre as desvantagens estão o alto custo e a baixa versatilidade, apesar da flexibilidade, porque flexibilidade não tem a ver com versatilidade. Então, o material é aquecido, ele abre para que as chapas possam ser unidas e aí ocorre a junção. E aí, novamente, até que ocorra total solidificação dos materiais, as chapas continuam unidas. O laser welding tem 4 tipos diferentes de solda laser e é utilizado em altos volumes de produção. Então, apesar do seu alto custo de equipamento, a sua alta produção compensa esse custo. Entre as suas vantagens estão que não tem rebarba, é flexível, tem alta reprodutibilidade, só um minutinho. Muitas geometrias. E entre as desvantagens estão o alto custo, tensionamento e peças pequenas e médias. A gente vai ver alguns tipos mais à frente. O primeiro tipo é o laser welding de contorno, onde as peças redondas giram a uma velocidade de até 25 metros por minuto e a parte que vai ser soldada é aquecida. Então, esse feixe amarelo que está apresentado na tela, ele gira, ele fica parado enquanto a peça gira para que ocorra a total solda do material. Tem o laser welding simultâneo, onde são produzidas peças de baixa complexibilidade em grande quantidade. Ele é o que produz mais em menos tempo. Então, o contorno é aquecido simultaneamente a 100 milissegundos. É bem rápido mesmo. E tem o último, que é o quase simultâneo, onde o feixe de luz de varredura aquece o contorno durante a soldagem a uma velocidade de 15 metros por segundo, e ele reage de forma quase instantânea às mudanças de geometria do contorno. Então, apesar de ser um método mais demorado, ele reage muito bem a peças de geometria complexa. Aqui está a tabela de compatibilidade da solda laser, onde todos os materiais são compatíveis com eles mesmos. Os quadrados laranjas é onde os materiais são mais ou menos compatíveis com eles mesmos, e o vermelho é onde eles não são compatíveis, ou bem pouco compatíveis. O infrared welding, ou infravermelho, é onde as placas a serem soldadas ficam próximas da placa emissora de infravermelho. Eu fiz uma imagem aqui embaixo que a gente pode ver. E aí, a luz é emitida para as duas partes, para as duas peças, né? Que durante o processo se unem, ou em círculo ou em linha. E aí, uma fonte de calor une elas. Essa fonte de calor é obtida através dos raios de infravermelho, e elas ficam prensadas até a total solidificação do material. Quando elas são completamente solidificadas, elas são liberadas dessa pressão. O infrared welding tem como vantagem peças complexas, possível em material particulado, que é um diferencial que até agora a gente não tinha visto, juntas limpas e não precisa de aditivos. Entre as desvantagens estão o alto custo, um processo complexo e uma menor velocidade, e uma menor velocidade. Só isso. Olá, eu sou a Lívia e eu vou falar um pouco sobre as soldas por fricção. Pode passar. Bom, o spin welding, conhecido como fricção rotativa, é uma solda utilizada em peças redondas e, basicamente, na peça é fixado o cabeçote rotativo,
que gira e pressiona contra a outra parte da peça que vai ser soldada. O calor mais o atrito gerado entre as duas partes da peça derrete o termoplástico e então o motor ele para e a peça é soldada, né? Ela já está soldada, de forma resistente e hermética. Aqui nós temos algumas vantagens, que é um processo que deixa a peça resistente, hermética, juntas limpas, e é um processo rápido também. Nas desvantagens, nós só conseguimos fazer peças circulares, peças pequenas e médias, e o custo ele é alto do equipamento. Pode passar, por favor. Bom, aqui nós temos o desenho explicativo. Basicamente, o lado de retrocesso, ele gira e a força axial ela é para baixo. E ali na seta maior, a gente consegue ver a direção da soldagem. Então, praticamente, ele vai andando e fazendo a soldagem. Pode passar, por favor. Na vibration welding, que é a solda por vibração, ou também conhecido como solda linear, onde a junção das peças é feita por vibração ou movimento mecânico longitudinal, que gera um atrito entre elas. Depois de soldadas, né, as peças elas seguem unidas até a total solidificação. Elas podem ser lineares ou orbitais. Nas vantagens é porque é um processo simples, qualquer tipo de peça consegue entrar, né, nesse processo, e aí também é um processo muito rápido. Nas desvantagens, nós temos aí peças médias e grandes e um custo alto de equipamento também. Pode passar, por favor. Bom, nessa tabela nós temos a compatibilidade da solda por vibração. Na primeira coluna nós temos os materiais. Na segunda coluna nós temos o grau de soldabilidade. E no terceiro nós temos os materiais de similares compatíveis. Por exemplo, a primeira linha nós temos o material ABS, que tem uma excelente soldabilidade em ABS-PC, em acrílico, em SAN, em P, em PET, PPO e PC. Já no material ASA, nós temos uma pobre soldabilidade, e no polietileno e no polifenileno óxido modificado também temos soldabilidades pobres. E já no butadieno e estireno nós temos boas soldabilidades. E é assim que a gente interpreta essa tabela de compatibilidade. Pode passar, por favor. Bom, o ultrasonic welding, como ele funciona, né? São ondas de elevada frequência, de 20 a 70 kHz, que vibram na superfície do sonotrodo ou corneta acústica e transfere-se para a peça que cria atrito e, consequentemente, um calor. E, quando solidificadas, formam a solda. As vantagens é que conseguimos fazer peças complexas, e a desvantagem são peças pequenas e médias e um custo muito alto. Pode passar. Bom, nesse daqui a gente vai explicar como funciona a solda por ultrassom. No ponto de partida, as peças são colocadas unidas e aí ocorre a expansão e contração diversas vezes. E essa amplitude de oscilação faz com que a peça sofra o aquecimento e então ocorra a solda, a junção. Até que elas fiquem completamente solidificadas, elas se mantêm unidas para que ocorra a melhor soldabilidade do material. Bom, aqui nós temos uma tabela de compatibilidade solda por ultrassom. Nos quadradinhos verdes escuro, nós temos uma ótima soldabilidade, uma ótima compatibilidade.
Nos quadrados verdes claros, nós temos uma péssima compatibilidade. E nos amarelos, nós temos uma compatibilidade parcial. Todos os materiais têm uma compatibilidade ótima com eles mesmos. A gente pode reparar isso. E, por exemplo, o caso do PS, como eu falei, tem uma ótima compatibilidade com o PS. Com o Noril já tem uma compatibilidade parcial. E com os outros itens tem uma péssima compatibilidade. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, o PMMA tem uma compatibilidade parcial maior do que os outros. Maior ou igual, né? Porque o ABS também tem uma boa compatibilidade parcial, com 4 itens aí. Já o PS só tem um item parcial, que no caso é o Nori, como eu falei anteriormente. Mas é basicamente isso, e é dessa forma que a gente interpreta essa tabela de compatibilidade. Pode passar, por favor. Bom, aqui temos outra tabela de características de alguns tipos. Aqui temos a tabela dividida em materiais e tipos de peça. Na primeira coluna, nós temos as características da peça a ser soldada. Ali em materiais, nós temos resinas amorfas, resinas semicristalinas, olefinas, borrachas, termoplásticos e compósitos. E no tipo de peça, nós temos paredes finas, geometria complexa, peças grandes, peças pequenas, soldas internas, paredes longas sem apoio, laminados, termoplásticos e filmes termoplásticos. Nas outras colunas, a gente tem a solda por ultrassom, os tipos de solda, né? Solda por vibração linear, solda por vibração rotacional, solda laser, solda por IR e solda hot plate. E, como vocês podem ver aí na legenda, o sinal de mais é o recomendado, o asterisco é o limitado, o jogo da velha é o não recomendado e o arroba não se aplica. Então, por exemplo, no material ali de resina amorfa, na primeira linha, a gente pode observar que a solda por ultrassom é recomendada e também a solda por vibração linear, todo mundo ali pode ser recomendado. Já o caso do termoplástico, a solda por ultrassom, ela não é recomendada. E a solda por vibração linear, ela já é mais limitada. Também ali na parte de tipos de peça, peças com paredes finas, a solda por ultrassom, ela é recomendada. Já a solda por vibração linear, ela já não é recomendada. Então, a gente consegue interpretar dessa forma, facilitando todo o processo com essa tabela. Pode passar. Boa noite, meu nome é Felipe e vou dar continuidade ao trabalho. Vou falar sobre as soldas eletromagnéticas. Começando com Induction Welding, que é a solda por indução. É utilizada o aquecimento por indução para derreter e fundir a peça desejada entre os componentes termoplásticos. A vantagem: eficiência energética, alta velocidade, solda limpa e versatilidade. A desvantagem: utilizado em peças pequenas, limitação de tamanho, sensibilidade à geometria. Aqui nessa imagem está mostrando o processo. Então, antes de fazer a solda, é adicionado um material para facilitar a solda. Por meio da bobina, ela emite um calor. Então, por meio desse calor, a solda, o material é derretido e é feita a solda. Então, fica desse jeito aqui, conforme a última imagem. Agora, a compatibilidade de solda por indução. Todos os materiais eles são compatíveis com eles mesmos, conforme essa tabela. Só que o ABS ele é o que tem maior compatibilidade com outros materiais. E já o polibutileno, ele só possui compatibilidade com ele mesmo. Também o ABS-PC ele possui grandes quantidades de compatibilidade com outros materiais.
Agora, a microwave welding, que é a solda por micro-ondas. Ocorre um aquecimento nas regiões que deseja soldar através de um campo de micro-ondas. Então, a peça absorve e acontece o resfriamento e solidificação do material formando a solda final. A vantagem: eficiência de aquecimento, alta velocidade, utilizado em peças complexas e uniformidade de calor. A desvantagem: compatibilidade, restrição de tamanho e alto custo. Aqui na direita está mostrando como é feito o processo, então possui 2 peças e é feito a pressão. Onde eu estou mostrando aqui com o mouse é onde que vai ser implementado as ondas para ser feita a soldagem, nesse caso aqui. Aqui é a tabela de compatibilidade de solda por micro-ondas. Diferente das outras tabelas, alguns materiais eles possuem baixa compatibilidade com eles mesmos, como por exemplo o PIC e o PTFE. Eles têm baixa compatibilidade com eles mesmos. Já o PTFE ele possui baixa compatibilidade com os outros materiais também. Isso é ruim. E o PP ele possui uma ótima compatibilidade com PVC, PE, PS e ABS, e moderada com PC, PA e POM. Aqui é a dielectric welding, que é a solda dielétrica. É aplicado um campo elétrico alternado, e por isso o nome de dielétrico, de alta frequência as peças que serão unidas. Esse campo faz com que as moléculas do material vibrem, aquecendo o local indicado. Após isso, as peças são resfriadas sob pressão. Vantagem: eficiência de aquecimento, alta velocidade, utilizado em peças complexas e uniformidade de calor. Desvantagem: compatibilidade, restrição de tamanho, alto custo inicial. O processo, o campo magnético ele é gerado possui um gerador que por meio de 27 MHz é emitido até os eletrodos que conduzem, e o filme ele é passado por meio desses eletrodos para ser feita a solda. Aqui é a compatibilidade de solda por dielétrica. Nas outras tabelas, os materiais possuem compatibilidade com outros. Nesse caso, não. Os materiais só possuem compatibilidade com eles mesmos. E o PIC e o PTFE só possuem uma ruim compatibilidade com eles mesmos. E aqui foram as nossas referências. Retiramos da UFRJ, uma monografia, soldagem de plástico a laser por meio da Trump, solda por fricção rotativa na LS Control, solda por vibração na LS Control também, e formação training. E é isso. Muito obrigado pela atenção.